Começar falando sobre o Luiz Gustavo. Até o Jorge Nicola trouxe um vídeo, né, falando sobre o jogador que está livre no mercado e poderia ser uma alternativa, né, para os times que buscam volantes, como por exemplo o Grêmio, o Cruzeiro, o Vasco, o Internacional, enfim, jogador que está livre no contrato. E eu pensei, né, 35 anos, o volante não deve estar com uma parte física muito boa, o volante Luiz Gustavo, muito pelo contrário, tá? Ele estava por último lá na equipe do Al Nassr, o mesmo time do Cristiano Ronaldo. Eu sinceramente nem sabia que ele estava jogando por lá. Fez nessa última temporada 32 jogos, 5 gols e 4 assistências. Números realmente bem interessantes, mas que assim, não teve o seu contrato renovado porque, por incrível que pareça, o Al Nassr vai buscar nomes ainda mais de peso do que o volante brasileiro. Só pra você ter uma ideia, tanto que os caras estão com dinheiro, né? E assim, teve um desempenho muito bom. Deixei aqui ó, o mapa de movimentação dele pelo SofaScore. É claro, o Campeonato Árabe não é uma Premier League, mas também não é um campeonato todo amador, né? Até por conta dos reforços que chegam lá toda a janela, não é um campeonato fraco e que teve uma nota média muito alta, 7.26 lá no SofaScore. Dá pra ver que ele atua por todo o setor do campo, no meio de campo aí, ó, na liga do futebol. Somente na liga, né, 29 partidas, 29 como titular, 5 gols e 4 assistências, o que surpreendeu bastante não ter essa renovação e que é um contrato bem curto, né, foi uma temporada apenas e encerrou no último dia 30 de junho de 2023. Então ele está livre no mercado. É aquela coisa, tem muito tempo que o Luiz Gustavo não joga no futebol brasileiro. Eu fui ver aqui, ó, o último ano dele foi em 2007, lá no CRB. Depois disso ele sai para a Europa, fica muito tempo no Hoffenheim da Alemanha, passa também no Bayern de Munique durante 2 temporadas e meia, foram quase 100 jogos com a camisa do Bayern, não foi um desempenho ruim, 6 gols marcados, e também lá no Wolfsburg da Alemanha, onde ele ficou mais conhecido, ficou por lá durante basicamente 4 temporadas, quase 150 partidas na equipe alemã. Foi nesse período também que ele foi convocado para a Copa, fez uma Copa de 2014 razoável, o foda foi o 7-1, né, que acaba queimando todos os jogadores do elenco, porém viveu ainda uma boa fase, passando por Olympique de Marseille, 2017 e 2018, se eu não estiver enganado ele até chegou a jogar com o Lucas Silva nessa época aqui, 57 partidas, 6 gols e 1 assistência, ficou 2 anos e meio, foi lá para o Fenerbahçe da Turquia, onde lá pela equipe turca foram também nesse período um pouco mais ali de 92 jogos, 4 gols marcados e outras 6 assistências até ir lá para a Arábia. Então é aquela coisa, não vem jogando, por exemplo, em ligas alternativas há muitos anos, mesmo lá na Turquia estava em um time competitivo que jogava Champions League e nesse ano numa das melhores equipes do futebol asiático que estava justamente com Cristiano Ronaldo, Anderson Talisca, então era um time muito forte. Então é aquela coisa, acho um reforço muito interessante, se chegasse, na minha opinião, seria um dos melhores volantes do futebol brasileiro, tá? Sem sombra de dúvidas, mas essa questão financeira não deve ser fácil. É aquela coisa, o Bruno Henrique, por exemplo, que eu vou comentar daqui a pouco, tem especulações de que seria o custo total dele por mês de 800 mil por mês. O Bruno Henrique, que estava no Al Ittihad e tudo mais. O Luiz Gustavo, por outro lado, também acho que não seria barato, seria próximo dessa casa de R$1 milhão por mês. E como que o Cruzeiro negociaria sendo que tem um teto de 400 mil por mês, sabe? Realmente muito complicado. Acho que o Luiz Gustavo, apesar de não ter mercado, por exemplo, no campeonato inglês, no campeonato italiano, espanhol, alemão, deve ter propostas sem dúvidas para continuar na Arábia Saudita, na Turquia, ou futebol japonês, China, enfim, com certeza tem muito mercado. E no futebol brasileiro, pelo menos os times com mais dinheiro, igual o Flamengo, o Palmeiras, não demonstrou interesse na contratação do jogador até agora. Não é um nome que está sendo ventilado no mercado como outros que, pelo currículo que ele tem e a posição que ele joga, com certeza outros já teriam sido especulados no futebol brasileiro. Você lembra do Luiz Gustavo? Acho que seria uma boa opção ele aqui no Cruzeiro, que seria uma volta para o Brasil depois de basicamente 16 anos jogando fora. Deixa a sua opinião aqui. Fala galera, se você quer conhecer um aplicativo gratuito, isso mesmo, gratuito para você consultar dívidas, no caso de IPVA, multas e licenciamento do seu carro ou moto, tanto faz, do seu automóvel, e assim, você pode consultar de graça vindo pelo aplicativo da Zapay, Z-A-P-A-Y, esse é o nome no caso do aplicativo, para vocês consultarem por lá e ver, né, de graça, para você ver se tem algum débito em aberto, e você vindo aqui pelo esse link na descrição, abrindo o aplicativo e utilizando o meu cupom Cruzeiro25, você vai ter 25% de desconto ao pagar a sua dívida. Por exemplo, se você tiver uma multa e ver lá o valor, você usa esse meu cupom Cruzeiro25 que você vai ter 25% de desconto a fazer o pagamento. Excelente parceria aqui que eu consegui com a Zapay com vocês, então vai lá para você ver se tem algum débito em aberto, o link vai estar aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado.
Bom, quero falar agora sobre essa notícia que veio do Samuel Venâncio nessa última segunda-feira, de que assim, o Cruzeiro chegou a um acordo de rescisão de forma amigável com a marca a Champions Watch, que é de relógios, né, que estava no Cruzeiro desde agosto de 2021, e assim, foi um acordo que o Cruzeiro não teve que pagar nada e a marca também não, que é bom para todas as partes, porque, por exemplo, se a marca não estivesse tendo um retorno tão interessante, pelo que eu olhei, o contrato iria até o final do ano que vem. Acaba que é uma boa opção também para a marca, que economiza os gastos mensais com o patrocínio, e o Cruzeiro, que tinha esse acordo desde 2021, quando estava na Série B, com toda certeza deve ser um valor muito menor do que a Raposa poderia conseguir no mercado. Eu não consegui confirmar os valores aqui para vocês, tá? Na época já tinha especulações que era algo de 2 milhões, 3 milhões por temporada, não sabemos se esse valor é real, mas se for, e não seria um valor ruim para a Série B, mas que hoje na disputa da Série A seria bem ruim. Até dá para ver aqui nessa foto, né, que ela fica logo abaixo aqui, ó, na barriga basicamente, né, abaixo da Betfair, e que é uma propriedade que dá para o Cruzeiro conseguir tranquilamente um valor interessante. Por exemplo, com a Betfair foi algo próximo dos 25 milhões de reais, essa parte aí não dá para conseguir uns 10, 12, 15, enfim, não sei. Pode vir a ser, por exemplo, uma outra oportunidade do Cruzeiro negociar essa parte aí para a disputa da Série A. Com certeza vai aparecer muitos interessados. Lembrando que, assim, esse acordo bloqueava até mesmo uma possibilidade de categoria de bancos. Não entendi o motivo, né? Até porque era de relógios e tudo mais. Não sei se a holding tem algum banco ou algo nesse sentido, mas bem diferente. E que, sem dúvidas, bancos também é uma, além da casa de apostas, né? Eu diria que é o segundo ali que mais patrocina times no Brasil. O Cruzeiro pode acabar pintando um banco aí, quem sabe, na Raposa. Lembrando que já teve vários outros nomes especulados. Poderia, por exemplo, voltar aos supermercados BH na frente, né? Não sei se ficaria legal, mas, por exemplo, Betfair e abaixo os supermercados BH poderia ser uma alternativa. Ou, por exemplo, algumas outras marcas que foram especuladas nesse ano, como, por exemplo, a Arezzo do Alexandre Birman, que é cruzeirense, tinha interesse de patrocinar o Cruzeiro, acabou não avançando para o patrocínio Master, mas quem sabe nessa outra parte da camisa não possa ser uma alternativa. Então, com certeza, empresas interessadas é o que não falta, e se fosse para dar um pitaco, eu diria que seria justamente essa em relação a bancos, tá? Até porque o Cruzeiro não iria rescindir o seu contrato se não tivesse com, por exemplo, uma empresa com conversas ou engatilhada, e como esse acordo bloqueava isso, pode ser sem dúvidas que abre um leque ainda maior de possibilidades para o Cruzeiro ter um faturamento relevante, né? Que com certeza ajuda bastante. Lembrando que tem, sem dúvidas, várias outras empresas que desde o ano passado já tinham contrato com o Cruzeiro. O exemplo, claro, foi a Cotton, que estava aqui no peito, né? Da Raposa do ano passado, na Série B, do uniforme da temporada de 2022, que foi um acordo firmado antes da gestão do Ronaldo, né? Então, tipo assim, já estava o Cotton, os supermercados BH e o Champions Watch também já tinha essa parceria. E assim, o Ronaldo não tinha muito o que fazer. Acabou que chegou um acordo com o Pedro Lourenço, porque é cruzeirense, né? O Pedro Lourenço ajudando a não deixar, né, os supermercados BH no peito. Veio a Betfair com um valor muito maior. Os supermercados BH continua ainda na camisa do Cruzeiro, mas em outra propriedade, e que aumenta sem dúvidas o faturamento. Agora também com a rescisão dessa nova marca, com certeza podemos esperar. Vamos ver, né, qual que vai ser os valores, 8, 10, 12 milhões de reais, não sei, mas muito bom, muito boa notícia. Em breve estão chegando notícias e eu atualizo aqui vocês no canal sobre quem pode vir a ser esse novo patrocinador. Então não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações, que assim que tiver eu trago o vídeo aqui para vocês. Bom, quero começar falando sobre um lateral esquerdo que já teve passagens pela base do Cruzeiro e que vive uma fase muito boa pelo Cuiabá, que é a respeito do Riquelme, jogador que tem apenas 19 anos de idade, que vive um momento muito bom jogando aí pelo Cuiabá, que é muito mais um ala pelo lado esquerdo, algumas vezes jogando um pouco mais avançado, outras vezes um pouco mais como defensor, como lateral esquerdo, pode fazer muito bem essas duas funções. Jogador que vai ser mais um que passou pela base do Cruzeiro, não foi aproveitado e que em breve também deve ser negociado por um valor bem interessante. Nesse ano mesmo ele já tem 12 partidas na Série A pelo Cuiabá, um gol e 2 assistências. Vale lembrar que ele marcou um gol na vitória, goleada do Cuiabá por 3-0, né, contra o Santos nesse último final de semana. E, enfim, muitos torcedores do Cruzeiro falando sobre o jogador. Eu já até queria fazer um vídeo aqui específico sobre o atleta que vive uma fase muito boa. E, por exemplo, eu já tinha acompanhado ele também no Cuiabá no ano passado, que eu lembro de alguns jogos, mas não era uma peça importante na equipe como tem sido nesse ano. Foram apenas 6 partidas na temporada passada, onde o Cuiabá também já estava na Série A. Nesse ano, por exemplo, ele começa o ano jogando pela equipe sub-20 do Cuiabá, onde já tinha 13 partidas e 6 gols marcados. Então, dá pra ver que era um atleta que deixou de ser aqui do lateral esquerdo e jogou um pouco mais avançado, mas é claro, pode ainda fazer essa função pelo lado esquerdo. Jogador que chega para o time do Cruzeiro em 2019, fica até 2020,
onde passa um tempo na equipe B do Cruzeiro e tudo mais. Apesar de lembrar dele no Cruzeiro na equipe de base, não chegou a ter uma sequência muito grande pelo Sub-20 e logo ali em 2020 já foi para o Cuiabá, onde sempre teve participações na equipe cuiabana, desde 2020, quando tinha 17 anos de idade, jogou 2 jogos, 2021, 17 partidas e 2 assistências, ano passado 6 jogos, além também desse desempenho muito bom nessa atual temporada, vestindo a camisa da equipe do Cuiabá, que é muito novo, né? Tem apenas 19 anos de idade. É claro, ele sempre surgiu na base do Cuiabá, chega para o Cruzeiro na época, até mesmo tendo uma parceria com o Cuiabá, mas o Cruzeiro nessa função de lateral esquerdo, pelo menos um se salvou, né? Que foi o Kaique Bruno, mais conhecido como Kaique, que teve uma sequência muito boa, não no time principal do Cruzeiro, ainda não conseguiu se firmar, mas a chance dele ser negociado nessa janela agora de julho é muito grande. Jogador que tem a mesma idade também do Riquelme, né? O Kaique 20 anos, o Riquelme 19, então são jogadores aí da mesma geração e que, pelo menos o Kaique, o Cruzeiro, espero eu, né, consiga fazer essa venda. Tem alguns times interessados, como o Porto de Portugal, o futebol da MLS, depois de fazer uma ótima Copa do Mundo Sub-20 e também um Sul-Americano no início da temporada. Quero que você deixe aqui embaixo se você lembra do Riquelme, dessa sua curta passagem pelo Cruzeiro e essa fase que ele vive muito boa lá pelo Cuiabá.